A Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 8. Por toda a terra espalhava a aurora o seu manto de açafrão, enquanto Zeus, que com o trovão se deleita, reuniu os deuses no píncaro mais elevado do Olimpo de muitos cumes. Ele próprio tomou a palavra e todos os deuses escutaram. Ouvi-me vós, ó deuses, todos e deusas todas, para que vos diga o que o coração me impele a dizer, que não tente feminina deusa alguma ou deus viril algum desobedecer as minhas palavras, mas aquecei todos vós, para que rapidamente eu faça cumprir esses trabalhos. Quem eu observar separado dos deuses com intenção de quer aos troianos, quer aos dânaos prestar auxílio, golpeando e de forma ignomiosa, regressará ao Olimpo. Ou então agarrarei nele para lançar no Tártaro sombrio, para muito longe, para o abismo mais fundo sob a terra, onde os portões são de ferros e o chão é de bronze, tão longe sob o Hades como sob o céu está a terra. Sabereis então que eu sou o mais forte de todos os deuses. Experimentai, pois, ó deuses, para que todos saibais. Do céu pendurai uma corrente feita de ouro, e agarrai nela, ó deuses todos e deusas todas. Mas não arrastareis do céu para a planície terrena. Zeus, o sublime conselheiro, ainda que vos esforçasseis. Porém, no momento em que eu quisesse puxá-la, arrastaria a própria terra e o próprio mar, e em seguida ataria a corrente de volta do cume do Olimpo, e todas as coisas ficariam suspensas no espaço. Em tal medida sou superior aos deuses e aos homens. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio, espantados com as suas palavras, pois com força se exprimira. Por fim falou entre eles a deusa, Atena de olhos esverdeados. Pai de todos nós, mais excelso dos soberanos, nós também sabemos quão intransigente é a tua força. No entanto, temos pena dos lanceiros dos dânaos que agora morrerão ao cumprir um funesto destino. Mas desistiremos do combate tal como tu ordenas. Porém, daremos aos árgivos conselhos que os favoreçam, para que não pereçam todos em consequência da tua ira. Com um sorriso, lhe falou Zeus que comanda as nuvens. Anima-te, ó Tritogênia, querida filha, não é com séria intenção que falo. Pelo contrário, quero ser-te favorável. Assim falando, atrelou ao carro os cavalos de bronze e os cascos, ambos velozes e ambos com longas crinas douradas. E ele próprio se vestiu de ouro e agarrou no chicote de ouro bem forjado e subiu para o carro que era dele e chicoteou-os. Voaram sem constrangimento entre a terra e o céu cheio de astros. Chegou ao Ida, montanha de muitas fontes, mãe de feras, a Gárgaro, onde tem seu recinto e perfumado altar. Aí parou os cavalos, o pai dos homens e dos deuses. Desatrelou-os do carro e sobre eles derramou denso nevoeiro. Ele próprio se sentou nos cumes, exultante na sua glória, observando a cidade dos troianos e as naus dos aqueus. Depois que os aqueus de longos cabelos tomaram com pressas refeição nas tendas, levantaram-se para se armarem. Por outro lado, se armaram os troianos na cidade. Eram em menor número, mais ávidos de combater na luta, pela necessidade de defender os filhos e as mulheres. Escancararam os portões e para fora se precipitou o exército. Tanto infantaria como cavalaria. Levantou-se um fragor desmedido. Quando chegaram ao mesmo local para se enfrentarem uns aos outros, bandiram juntos os escudos, as lanças e a fúria dos homens.
de bronze as couraças, e os escudos cravados de adorno embateram uns contra os outros e surgiu com um estrépito tremendo. Então se ouviu o gemido e o grito triunfal dos homens que matavam e eram mortos. A terra ficou alagada de sangue enquanto era de manhã e o dia sagrado aumentava. De ambos os lados acertavam as lanças e o povo morria. Mas quando o sol chegou ao meio do firmamento, foi então que o pai ergueu a balança de ouro, e nela colocou 2 fados da morte irreversível para troianos domadores de cavalos e aqueus de bronze as túnicas. Segurando a balança pelo meio, desceu o dia fatal dos aqueus. Na terra provedora de dons ficaram sediados os destinos dos aqueus, sendo os dos troianos elevados até o vasto céu. Bem alto trovejou ele do ida e lançou um relâmpago cadente para o meio do exército dos aqueus. Admiraram-se eles perante tal visão e a todos dominou o pálido terror. Foi então que nem Idomeneu aguentou ficar, nem Agamenon, nem os 2 ajantes ficaram, escudeiros de Ares. Ficou só Nestor de Gerênia, guardião dos aqueus, não porque quisesse, mas porque um cavalo estava ferido, alvejado pelo divino Alexandre, esposo de Helena de lindos cabelos. No alto da cabeça, onde as primeiras crinas dos cavalos despontam da testa e onde fica o ponto mais vulnerável. Com a dor o cavalo empinara-se, pois a flecha lhe entrava no cérebro. Lançou a confusão entre carros e cavalos à medida que se rebolava em volta do bronze. Mas quando o ancião saltava para cortar os tirantes com a espada, vieram os cavalos velozes de Heitor por entre a multidão, transportando um auriga audaz, o próprio Heitor. E agora teria o ancião perdido a vida se logo não o tivesse visto Diomedes, excelente em auxílio. Com um grito terrível assim incitou Ulisses: filho de Laerte, criado por Zeus, Ulisses de 1000 ardis, para onde foges, virando as costas como um covarde na turba? Que não te atinge enquanto foges uma lança nas costas. Fica aqui agora para afastarmos do ancião o homem selvagem. Assim falou, mas não lhe deu ouvidos o sofredor e divino Ulisses, mas apressou-se para junto das côncavas naus dos aqueus. Apesar de sol, Tidida juntou-se aos combatentes dianteiros e postou-se à frente dos cavalos do ancião, filho de Neleu. Falando-lhe, proferiu palavras aladas: ancião, na verdade são jovens lanceiros que te acossam. Sente a força deslaçada e oprime-te a difícil velhice. Além de que débil é o teu escudeiro e lentos os teus cavalos. Mas sobe tu para o meu carro para que vejas como são os cavalos de Troz, que pela planície sabem correr com rapidez, seja em perseguição ou em debandada. Tirei os congeminadores de debandadas a tempos a Enéas, que os escudeiros tratem dos teus cavalos, mas estes 2 conduziremos contra os troianos, domadores de cavalos, para que Heitor fique a saber se a minha lança desvaria nas mãos. Assim falou e não lhe desobedeceu Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Das éguas de Nestor trataram em seguida 2 escudeiros valentes, Estênio e o amavioso Eurimedonte. Quanto aos outros 2, subiram para o carro de Diomedes. Nestor tomou nas mãos as rédeas resplandecentes e chicoteou os cavalos. Depressa chegaram perto de Heitor, a quem o Tidida alvejou enquanto acometia direto. Não o atingiu, mas ao escudeiro que segurava as rédeas, Eniopeu, filho do soberbo Tebeu, atingiu no peito junto ao mamilo enquanto se segurava as rédeas. Tombou do carro e desviaram-se os cavalos de patas velozes. Aí se lhe deslaçou a força e a vida. De Heitor se apoderou uma dor terrível pelo auriga,
porém deixou-o ali jazente, embora sofresse pelo companheiro, e pôs-se a procurar um auriga audaz. Não foi por muito tempo que os cavalos ficaram sem condutor, pois logo encontrou o filho de Ífito, o audaz Arqueptelômelo, que fez montar para trás dos cavalos de patas velozes, dando-lhe as rédeas para as mãos. Então teria sido a desgraça que teriam acontecido coisas irremediáveis, e na cidade de Ílion teriam sido encurralados como ovelhas, se rápido não tivessem se apercebido o pai dos homens e dos deuses. Trovejando de modo terrível, lançou um branco relâmpago e fê-lo cair por terra diante dos cavalos de Diomedes. Levantou-se uma labareda terrível de enxofre ardente e os cavalos, aterrorizados, prostraram-se sob o carro. Das mãos de Nestor fugiam as rédeas purpúreas, e com temor no coração, assim disse a Diomedes: Tidida, vira em fuga teus cavalos de casco não fendido. Não percebes que a vitória de Zeus não segue no teu encalço? Hoje é aquele homem que Zeus Crônida outorga glória. No futuro, outorgá-la-á de novo a nós, se ele assim entender. Nenhum homem poderia frustrar o pensamento de Zeus, por mais forte que fosse, pois ele é ainda mais poderoso. A ele deu resposta Diomedes, excelente em auxílio. Todas essas coisas, ó ancião, dissesse na medida certa, mas essa dor amarga se apoderou do meu coração. Pois um dia dirá Heitor no meio dos troianos: o Tidida, por mim afugentado, voltou para as naus. Assim se ufanará, e que nesse dia a ampla terra abra um abismo iante a minha frente. Respondendo-lhe assim, falou Nestor de Gerênia, o cavaleiro: Ai de mim, ó filho do fogoso Tideu, o que fosse tu dizer. Ainda que Heitor te chame de covarde e debilitado, não lhe darão ouvidos os troianos, nem os dardânidas, nem as esposas dos magnânimos troianos portadores de escudos. Elas a quem no pó atiraste seus vigorosos companheiros de leito. Assim falando, virou em fuga os cavalos de casco não fendido. De novo por entre a turba, os troianos e Heitor com gritaria sobrenatural entornavam sobre ele lanças carregadas de gemidos. Contra Diomedes gritou então o alto Heitor do elmo faiscante: Tidida, a preço te concediam os dânaos de rápidos poldros, com lugar de honra, carnes e taças repletas até cima. Mas agora te vilipendiarão, afinal sempre foste uma mulher. Foge lá, menina medrosa, não será por hesitação minha que escalarás as nossas muralhas, nem levarás nas naus as nossas mulheres. Antes disso terei tratado do teu destino. Assim falou, e o Tidida ficou dividido sobre o que fazer. Se haveria de virar os cavalos e combatê-lo frente a frente, 3 vezes hesitou no espírito e no coração, e 3 vezes doída trovejou Zeus, o conselheiro, dando aos troianos sinal da vitória alteradora da batalha. Aos troianos bradou Heitor, vociferando bem alto: Troianos, ilícios e dárdanos, prestos combatentes, sede homens, amigos, e lembrai-vos da brasura animosa. Reconheço que zeloso me concedeu o Crônida vitória e grande glória, porém aos dânaos sofrimento. Todos que congeminaram erguer essas muralhas fracas e inúteis, não serão elas a suster a minha força, e facilmente sobre a vala escavada saltarão os nossos cavalos. Mas quando me encontrar perto das côncavas naus, que a lembrança do fogo ardente não esteja ausente, para que pelo fogo eu queime as naus e junto às naus chacine os próprios argivos, assarapantados pelo fumo.
Assim falando, gritou para os cavalos e disse: Xanto e tu, ó Podargo e Eton e Lampo divino, agora retribuí-me a alimentação que em abundância Andrômaca, filha do magnânimo Estion, vos pôs à frente, dando-vos trigo de sabor a mel e misturando-lhe vinho para beberdes, quando lhe aprouvesse, mais do que a mim, declaro ser vigoroso esposo dela. Agora lançai-vos e apressai-vos para que tiremos o escudo a Nestor, cuja fama chega ao céu por ser todo feito de ouro, tanto as barras como o escudo em si, e que tiremos ainda dos ombros de Diomedes, domador de cavalos, a couraça trabalhada, que Hefesto fabricou com seu esforço. Se tomarmos esses dois objetos, eu sentiria a esperança de ainda essa noite fazer embarcar os aqueus nas naus velozes. Assim falou Ufano. Irritou-se a excelsa Hera, agitando-se no trono. O grande Olimpo tremeu. E assim falou ela ao poderoso deus Poseidon. Que coisa terrível, sacudidor da terra de vasto poder! Não te comove o coração pelos dânaos a morrer, mas para ti trazem eles oferendas a hélice e a Egas, muitas e graciosas, e tu próprio lhes desejaste a vitória. Pois se todos nós, que somos adjuvante dos dânaos, quiséssemos repelir os troianos e afastar Zeus, que vê ao longe, naquele local ele ficaria sentado, vexado e sozinho, no Ida. Molestado lhe disse então o poderoso sacudidor da terra: Era de fala inefável, que palavra fosses tu dizer? Eu é que não quereria que nós, os outros, lutássemos contra Zeus Crônida, pois ele é de longe o mais forte. Assim falaram entre si, dizendo essas coisas. De Aqueu se encheu o espaço das naus à vala da muralha, tanto de carros como de homens portadores de escudo. Encurralara-os o igual do célere Ales, Heitor Priamida, quando Zeus lhe outorgou a glória. E agora teria queimado com fogo ardente as naus niveladas, se no espírito de Agamenon não tivesse colocado a excelsa Hera a iniciativa de se mexer e de rapidamente citar aos aqueus. Caminhou ao longo das tendas e das naus dos aqueus, segurando na mão firme uma grande capa purpúrea. Postou-se de junto da escura nau de grande quilha de Ulisses, que estava no meio pelo que seria ouvido de ambos os lados, desde as tendas de Ajax, filho de Telamon, até as de Aquiles. Eles que nos extremos colocaram as naus niveladas, confiados na coragem e na força das mãos. Com um grito penetrante, assim falou aos dânaos: Vergonha, argivos, reles vilesas, belos só de aspecto! Para onde foram as jactâncias quando dizíamos ser os melhores, as quais outrora proferiste em Lêmenos presunçosamente? Ao comer abundantes carnes de bois, de chifres direitos, ao beber de taças repletas de vinho, cada um defrontaria na guerra 100 troianos ou até 200, pois agora nem sois digno de um, de Heitor, que depressa queimará as naus com fogo ardente. Zeus Pai, já alguém dentre os reis soberbos, com tal desvario cegaste e o privaste da glória máxima? No entanto, afirmo nunca ter passado belo altar teu na minha nau de muitos bancos no caminho para cá. Mas em todos queimei a gordura e as coxas de bois, desejosos de arrasar Troia de belas muralhas. Mas agora, ó Zeus, concede-me ao menos esse favor. Ao menos permite que nós fujamos e escapemos, e não deixe que os aqueus sejam subjugados pelos troianos. Assim falou, e o pai compadeceu-se dele que chorava, garantindo que seu povo se salvaria e não pereceria. Logo enviou uma águia, mais seguro dos alados portentos, segurando nas garras um gamo, cria de uma rápida corça.
Deixou cair o gamo junto do belo altar de Zeus, onde os aqueus costumavam sacrificar a Zeus, senhor de todos os portentos. Quando eles viram que da parte de Zeus viera a ave, mais se lançaram contra os troianos, lembrados da peleja. Então nenhum dos dianteiros dos Dânaos, por muitos que fosse, se ufanou de conduzir os velozes cavalos à frente do Tidida, com a intenção de os levar por cima da vala para lutar frente a frente. E Diomedes foi o primeiro a matar um homem armado dos troianos, Agelau, filho de Frádimo, que virara os cavalos para fugir. Enquanto se voltava, nas costas, entre os ombros, lhe fixou o Tidida a lança, que lhe trespassou o peito. Tombou do carro e sobre ele ressonaram as armas. Depois dele vieram os Átridas, Agamenon e Menelau. E depois deles os dois ajantes, vestidos de bravura animosa. E depois deles Idomeneu e o camarada de Idomeneu, Meriones, igual de Eniálio, matador de homens. E depois deles Eurípilo, glorioso filho de Evemon. E como nono chegou Teucro, retesando o arco que flectia para trás. Posicionou debaixo do escudo de Ajax Telamônio, e Ajax moveu o escudo por cima dele. O herói aguardava até que com o disparo atingisse alguém na multidão. Tombava então esse homem e perdia a vida, ao que Teucro de novo recuava como a criança para junto da mãe. Nesse caso, para junto de Ajax, que o cobria com o escudo luzente. Qual dos troianos matou primeiro o irrepreensível Teucro? Primeiro Orcíloco, depois Órmeno e Ofelestes, e Detor e Crômio e Licofonte igual dos deuses, e Amopaon, filho de Poliemon, e Melanipo, a todos uns a seguir aos outros, fez tombar na terra provedora de dons. Ao vê-lo, regozijou Agamenon, soberano dos homens, pois dizimava as falanges dos troianos com um arco possante. Postou-se junto dele e assim lhe dirigiu a palavra. Teucro, cabeça amada, filho de Telamon, rei do povo. Continua a disparar assim, a ver se tornas a luz para os Dânaos e para teu pai Telamon, que te criou desde pequeno. E, embora fosses filho ilegítimo, te acarinhou em sua casa. A teu pai, agora tão longe, empurra para a glória. Eu te direi como tudo isso irá se cumprir. Se Zeus, detentor da égide, e Atena me concederem arrasar a cidade bem construída de Ílion. Primeiro na tua mão, depois na minha, porém um dom, ou uma trípode, ou uma parelha de cavalos com carro, ou então uma mulher que contigo dormirá na cama. Respondendo-lhe falou assim Teucro, irrepreensível. Átrida gloriosíssimo, por que incitas a mim que já estou motivado? Pois não desisto enquanto tiver força, mas desde que os forçamos em direção a Ílion, tenho estado atento e com o arco tenho abatido homens. Já disparei 8 flechas de compridas barbas e todas se fixaram na carne de mancebos rápidos no combate. Só nesse cão raivoso é que não há meio de acertar. Assim falando, da corda disparou outra seta contra Heitor. O coração incitara-o a atingi-lo. Todavia não acertou nele, mas no irrepreensível Gorgition. Filho valente de Príamo, foi no peito que lhe acertou com a seta. Ele é quem dera à luz uma mãe de Exime, a bela castianeira do corpo igual às deusas. Inclinou a cabeça como a papoula a qual no jardim pesavam as sementes e as chuvas da primavera. Assim inclinou a cabeça pesada devido ao elmo. Porém, Teucro disparou da corda outra seta contra Heitor. O coração incitara-o a atingi-lo. Todavia não acertou nele, pois Apolo desviou a seta. Acertou em Arquiptólemo, audaz auriga de Heitor, que ao lançar-se na liça foi atingido junto ao mamilo.
Tombou do carro e desviaram-se os cavalos velozes, e foi aí que se deslançaram a alma e a força. De Heitor se apoderou uma dor terrível pelo auriga, mas deixou-o jazente, embora sofresse pelo amigo, e ordenou a Cebrione, seu irmão que estava ali perto, que tomasse as rédeas dos corcéis. Ele ouviu e não desobedeceu. Heitor saltou para o chão do carro resplandecente e emitiu um grito medonho, agarrando com a mão numa rocha. Foi direto contra Teucro, pois o coração impelia-o a feri-lo. Ora Teucro tirara da aljava uma seta amarga e colocava na corda. Enquanto a esticava, Heitor do elmo faiscante atingiu-o junto do ombro, onde a clavícula separa o pescoço e o peito, local extremamente vulnerável. Foi aí que Heitor o atingiu. Ávido com a pedra lacerante, partiu-lhe a corda do arco. A mão junto ao pulso perdeu a sensibilidade. Tombou de joelhos e o arco caiu-lhe da mão. Porém, Ajax não descurou o irmão que tombara. Foi a correr e pôs-se de plantão, cobrindo-o com o escudo. Em seguida se agacharam 2 fiéis companheiros, Messiteu, filho de Equino, e o divino Alastor. Para as côncavas naus o levaram, gemendo profundamente. De novo nos troianos o Olimpo incitou a coragem, e eles empurraram os aqueus para a vala profunda, entre os dianteiros e Heitor exultante na sua força, tal como o galgo que na perseguição com patas velozes ao javali e ao leão, por trás no flanco ou nas nádegas, está atento ao momento em que a presa se desvia. Assim Heitor pressionava os aqueus de longos cabelos, matando quem ficava para trás. Eles fugiam desbaratados, mas quando através das estacas e da vala passaram em fuga, sendo muitos deles subjugados às mãos dos troianos, pararam e permaneceram junto das naus, chamando uns pelos outros. E a todos os deuses levantaram as mãos e cada um rezou com fervor. Heitor desviava para cá e além seus cavalos de belas crinas, com olhos semelhantes a Górgona ou a Ares, flagelo dos mortais. Ao vê-lo, se compadeceu a deusa, era de alvos braços, e logo dirigiu a Atena palavras aladas. Ah, filha de Zeus, detentor da égide, será que nós duas, pelos dânaos que morrem, não sentimos pena uma última vez? Morrem preenchendo a medida do destino maligno, por causa da investida de um só homem, louco, insuportável, Heitor Priamida, que na verdade causou tantas desgraças. A ela deu resposta a deusa Atena, de olhos esverdeados. Prouvera que ele perdesse a força e o ânimo, destruído pelas mãos dos árgivos na sua terra pátria. Mas o meu pai está desvairado com maus pensamentos, impiedoso, sempre nefasto, frustrador das minhas vontades. Nem se lembra de certas coisas, como a miúde seu filho eu salvei, agastado pelos trabalhos impostos por Euristeu. Frequentemente ele dirigia queixas ao céu, e Zeus enviava-me do céu para lhe prestar auxílio. Se tudo isso eu tivesse sabido no meu espírito prudente, quando Euristeu o enviou para a mansão de Hades, o guardião, para do Érebo trazer o cão de Hades detestável, as íngremes correntes da água Estígia, não teria ele escapado. Porém, agora Zeus detesta-me, pois cumpriu as deliberações de Tétis, que lhe beijou os joelhos e lhe agarrou o queixo com a mão, suplicando-lhe que honrasse Aquiles, saqueador de cidades. Mas um dia tratar-me-á de novo por amada olhos esverdeados. Arreia-nos agora os cavalos de casco não fendido, para que eu me dirija à casa de Zeus, detentor da égide, a fim de me armar para a guerra, para que eu veja se o filho de Príamo, Heitor do elmo faiscante, se regozijará ao nos ver surgir ao longo dos diques da guerra. Muitos troianos saciarão os cães e as aves de rapina, com sua gordura e suas carnes tombados junto às naus dos aqueus.
Assim falou e não lhe desobedeceu Hera, a deusa de alvos braços. Afadigou-se ao equipar os cavalos arriados de ouro. Hera, deusa soberana, filha do grande Crono. Porém, Atena, filha de Zeus, detentor da égide, deixou descair sua veste macia no chão de seu pai. Veste bordada que ela própria fizera com as suas mãos. Vestiu a túnica de Zeus que comanda as nuvens e envergou as armas para a guerra lacrimosa. Pisou com os pés o carro flamejante e pegou na forte lança bronze à ponta. Pesada, imponente, enorme. Com ela fileiras de heróis subjuga, contra quem se enfurece de tão poderoso pai nascida. Depressa com o chicote incitou Hera os cavalos, e de sua própria iniciativa rangeram as portas do céu, que às horas detém guardiãs do vasto céu e do Olimpo. Descerrando ou cerrando a nuvem cerrada, através das portas conduziram os cavalos aguilhoados. Quando as viu Zeus pai, encolerizou-se de modo terrível, e mandou Íris das asas douradas transmitir-lhe uma mensagem. Apressa-te, célere Íris, manda-as para trás e não deixes que elas apareçam à minha frente. Bonito não será o nosso conflito. Por isso te direi coisa que haverá de se cumprir. Debaixo do carro lhe estropiarei seus cavalos velozes, e a elas próprias atirarei do carro, estilhaçando-o. Nem envolvidos 10.000 anos se curarão das feridas que lhe serão infligidas pelo relâmpago. Que veja a olhos esverdeados o que é lutar contra seu pai. Contra Hera não me zango tanto nem me encolerizo, visto que sempre me quer frustrar no que determino. Assim falou e com pés de tempestade foi Íris dar a notícia. Das montanhas do Ida chegou no alto Olimpo, aos primeiros portões do Olimpo de muitas escarpas. Deu com elas e reteve-as, e a ambas transmitiu a palavra de Zeus. Aonde vos apressais? Por que no peito vos enlouquece o coração? Não permite o Crônida que presteis auxílio aos Árgivos. Pois desse modo vos ameaça o filho de Crono e assim se cumprirá. Debaixo do carro vos estrupiará vossos cavalos velozes e a vós própria atirará do carro estilhaçando-o. Nem envolvidos 10.000 anos vos curarei das feridas que vos serão infligidas pelo relâmpago. Que vejas, olhos esverdeados, o que é lutar contra teu pai. Contra Hera não se zanga tanto nem se encoleriza, visto que sempre o queres frustrar no que determina. Mas sobremaneira danada serias, ó cadela desavergonhada, se na verdade te atrevestes a levantar forte lança contra Zeus. Tendo assim falado, partiu Íris de pés velozes. Porém Atena dirigiu a Hera o seguinte discurso: Ah, filha de Zeus, detentor da égide, já não suporto que nós duas lutemos contra Zeus por conta dos mortais. Que dentre eles um morra e o outro continue a viver, conforme acontecer. E que Zeus delibere no seu espírito e dirima entre troianos e dânaos da melhor maneira. Assim falando, virou os cavalos de casco não fendido, para elas as horas desatrelaram os corcéis de belas crinas e em seguida os ataram nas manjedoras de ambrosia. Encostando o carro contra a parede resplandecente, as deusas foram sentar-se em tronos dourados, no meio dos outros deuses acabrunhadas em seu coração. Zeus pai conduziu do Ida o carro de belas rodas e os cavalos para o Olimpo e entrou na assembleia dos deuses. Desatrelou-lhe os cavalos o famoso sacudidor da terra, que colocou o carro no suporte, estendendo por cima um pano. O próprio Zeus, que vê ao longe, sentou-se no trono dourado e debaixo dos seus pés o alto Olimpo estremeceu. Afastadas de Zeus, apenas Atena e Hera se sentavam. Nem lhe dirigiam a palavra, nem o questionaram. Porém, ele compreendeu no seu espírito e assim falou:
Porque assim estáis acabrunhadas, Atena e Hera? Não vos cansaste certamente de, na luta exaltadora de homens, destruir os troianos, contra quem nutris ódios cruel? De tal modo é a minha força e irresistíveis são as minhas mãos, que não desviaria nenhum dos que são deuses no Olimpo. Mas os vossos membros gloriosos foram tomados pelo tremor, antes que a guerra tivesseis visto e da guerra os altos tremendos. Pois isto eu direi, coisa que haveria de se cumprir. Atingidas pelo relâmpago não seria no vosso carro que teríeis regressado ao Olimpo, onde fica a sede dos imortais. Assim falou, por seu lado sussurraram Atena e Hera, sentadas uma ao lado da outra a planejar desgraças para os troianos. Atena manteve-se em silêncio, embora furibunda contra Zeus pai, dominada por uma raiva selvagem. Porém Hera não conteve a ira no peito, mas declarou: Crônida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? Nós também sabemos quão intransigente é a tua força. No entanto, temos pena dos lanceiros dos Dânaos, que agora morrerão ao cumprirem um funesto destino. Mas desistiremos do combate, tal como tu ordena. Porém, daremos aos Árgivos conselhos que os favoreçam, para que não pereçam todos em consequência da tua ira. Em resposta lhe falou Zeus, que comanda as nuvens: ao nascer da aurora verás o Crônida poderosíssimo. Se quiseres, ó Hera soberana com olhos de plácida tora, destruindo o exército numeroso dos lanceiros argivos, pois não desistirá da guerra o temível Heitor, antes que junto às naus se erga o pelida de pés velozes. No dia em que a popa das naus combaterão no mais terrível aperto em torno de Patroclo morto. Tal como está destinado, quanto a tua ira não lhe dou importância, nem que fostes até os últimos limites da terra e do mar, onde estão Jápito e Crono, que nem com os raios de Hiperion o sol se deleitam, nem com brisa alguma, pois o Tártaro profundo os rodeia, nem que aí fostes ter nas tuas errâncias, nem assim daria importância à tua ira, pois ninguém tem mais de cadela do que tu. Assim falou, mas nenhuma resposta lhe deu Hera de alvos braços. A radiosa luminescência do sol caiu no oceano, arrastando a negra noite por cima da terra produtora de cereais. A revelia dos troianos se desvaneceu à luz, mas para os aqueus, bem-vindo e 3 vezes implorado, chegou o negrume da noite. Foi então que o glorioso Heitor convocou a assembleia dos troianos, levando-os para longe das naus, para junto dos redemoinhos do rio, em local puro onde o chão estava livre de cadáveres. Desmontaram dos carros para o chão para ouvir o discurso que proferisse Heitor, dileto de Zeus. Na mão segurava uma lança de 11 cúbitos. À frente reluzia da lança a bronze a ponta, em torno da qual passava um anel de ouro. Apoiado na lança, dirigiu aos troianos essas palavras: ouvi-me, troianos, dárdanos e aliados. Pensava agora destruir as naus e todos os aqueus e regressar novamente à Ílion ventosa. Mas antes disso sobreveio a escuridão que salvou os Árgivos e as naus na orla do mar. Cedamos agora, pois, a noite escura e preparemos a nossa ceia. Desatrelai dos carros os cavalos de belas crinas e lançai-lhes comida à frente. Da cidade trazei bois e robustas ovelhas. Rapidamente providenciai vinho doce como mel e pão de vossas casas, e recolhei também muita lenha, para que toda noite até a aurora que cedo desponta, façamos arder muitos fogos cujo brilho chegue ao céu. Mas não vão os aqueus de longos cabelos apressarem-se a fugir durante a noite sobre o vasto dorso do mar.
que sem esforço eles não embarquem em segurança, mas que algum deles, devido a um dardo, ainda sofra em casa, atingido quer por uma seta, quer por uma lança afiada, ao precipitar-se para a nau para que outro a repugne, trazer aos troianos domadores de cavalo a guerra lacrimosa, e que arautos diletos de Zeus anunciem na cidadela que rapazes no viço da juventude e velhos de brancas têmporas se devem congregar à volta das cidadelas das muralhas divinas. Quanto às mulheres mais femininas, que cada uma tenha em sua casa um grande fogo e que se faça uma zelosa vigília, para que um assalto não entre na cidade na ausência da hoste. Que assim seja, magnânimos troianos, como eu digo, que o discurso agora proferido constitua conselho benéfico. A aurora dirigirei outro aos troianos, domadores de cavalo. Rezo esperançado a Zeus e aos outros deuses para que escorrassem daqui os cães trazidos pelo destino e esses a quem os fados trouxeram nas escuras naus. Durante a noite nos protegeremos a nós mesmos, mas ao nascer do dia vestiremos as armaduras e as côncavas naus levaremos um Áries aguçado. Ficarei a saber se o Tidida, o possante Diomedes, me repelirá de junto das naus para a muralha ou se o matarei com o bronze e arrebatarei seus despojos sangrentos. Ele amanhã ficará sabendo o seu valor, se resistirá à investida da minha lança. Mas é entre os dianteiros, segundo penso, que jazerá golpeado, com muitos companheiros em volta dele. Amanhã, ao nascer do sol, pela minha parte, quem me dera ser imortal e viver todos os dias isento de velhice, e ser honrado como são honrados Atena e Apolo, já que esse é o dia que trará desgraça aos argivos. Assim falou Heitor e os troianos gritaram alto. Desatrelaram dos jugos os cavalos suados e atearam-nos com correias, cada um junto do seu carro. Da cidade trouxeram bois e robustas ovelhas, rapidamente providenciaram vinho doce como mel e pão das suas casas. Recolheram também muita lenha e ofereceram aos deuses imaculadas hecatombes. Os ventos levaram o aroma da planície até o céu, aroma agradável, mas que os deuses bem-aventurados não desgustaram, nem tal quiseram, pois muito lhes era detestável Ílion sagrada, e Príamo e o povo de Príamo da lança de Freixo. Mas os troianos com grandes pensamentos ficaram toda a noite ao longo dos diques da guerra, e para eles ardiam muitos fogos, tal como quando no céu os astros em torno da lua luminosa aparecem com nitidez, quando o ar nem tem sopro de vento e à vista surgem todos os cumes, os altos promontórios. E as florestas do céu se rasga o éter infinito, todos os astros se tornam visíveis e em seu coração se alegra o pastor. Assim, no meio das naus e das correntes do chanto brilhavam, os fogos dos troianos fizeram arder diante de Ílion. 1000 fogos ardiam na planície e junto de cada um se sentavam 50 homens no clarão do fogo ardente. E seus cavalos mastigavam a branca cevada e a espelta, de pé junto dos carros aguardando a aurora do belo trono. Fim do canto número 8, volto assim que possível com o próximo. Gostaria de fazer um pequeno disclaimer, eu tenho pronunciado argivos e o certo é argivos. A partir de então, farei a pronúncia correta.